Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, Professor Diogo Comba, no Facebook, Professor Diogo Comba e lá no Instagram, Professor Diogo Comba. Então, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Vai lá no Instagram e pede para me seguir, vai lá no Facebook e pede para me seguir. Por aqui nos comentários e por lá nos comentários, nas publicações, esse tipo de coisa, a gente pode trocar uma ideia, você pode deixar uma sugestão, pode tirar uma dúvida, o que você quiser. Hoje a gente vai conversar sobre um capítulo de um seriado, sobre um curta-metragem e sobre um filme, um longa-metragem que, de certa forma, tem uma intertextualidade, tem um diálogo muito forte ali. Em um outro momento aqui no canal, eu já falei sobre o capítulo O Wallace e João Vitor da série Cidade dos Homens. Qual é a história desse capítulo? Tem lá o Wallace, que é o Laranjinha, e o João Vitor, certo? O Wallace Laranjinha mora numa comunidade carente aqui do Rio de Janeiro, ele é quase vizinho do João Vitor. O João Vitor mora numa rua que a janela do prédio dele dá vista para o morro, dá vista para uma favela, o final da rua dele dá entrada para esse morro, para essa favela, para essa comunidade carente. Os dois têm mais ou menos a mesma idade, 13 e 14 anos, e apesar de terem rotinas bem diferentes, eles são bem parecidos também. Bem parecidos como a relação com a escola, a relação com os amigos, a relação com a família, os anseios de consumo, o medo do futuro, tudo isso que a gente vai observando. Num primeiro momento, a gente tende a achar que eles são apenas diferentes, porque um é de classe média, o outro é pobre. Um é branco, o outro é negro. Um estuda numa escola particular, está tendo aula, outro estuda numa escola pública que está em greve, certo? Mas a gente vai observando que eles são bem próximos, sim. E isso vai aparecendo em vários momentos ao longo do episódio. Tem um momento que eles se olham de longe, eles não chegam a se falar, eles não chegam a conversar, nem se aproximam, mas eles se olham com bastante raiva e vão trocando xingamentos ali no determinado momento. Tem um outro momento bastante forte, bastante intimista também do capítulo, em que eles vão cantando um rap, e o rap vai sendo intercalado com algumas cenas deles ao longo do capítulo, e num determinado momento o João Vitor fala, eu quero ser presidente, e o Laranjinha fala, eu só quero ser alguém, certo? Tem muitas questões sendo discutidas aí nesse capítulo. Se discute a questão do racismo, se discute a questão da desigualdade do social, se discute a amizade, a família, a escola e a própria cidade do Rio de Janeiro, como muitas vezes ela é bem diferente para um morador e para um outro morador, certo? Vale muito a pena você assistir não só esse episódio, como vários e vários outros episódios de Cidade dos Homens. Tem no YouTube, tem no Globoplay e por aí vai. Aí agora a gente vai tecer uma espécie de ligação, a gente vai fazer um diálogo desse episódio com o curta Fonte de Renda do filme Cinco Vezes Favela. O que é o filme Cinco Vezes Favela? Na verdade, são 5 curtas que são apresentados juntos nesse filme Cinco Vezes Favela. Porque Cinco Vezes Favela são 5 curtas de cineastas moradores de comunidades carentes do Rio de Janeiro que mostram a favela, só que sob outro ponto de vista, sem aquela questão necessariamente da violência exacerbada, do tráfico de drogas, de tudo isso que a gente viu em filmes como Cidade de Deus, como Carandiru e vários outros. A gente tem até meio que um gênero de filme aqui no Brasil chamado Favela Movie. Você já deve ter ouvido falar algo nesse sentido. No filme Fonte de Renda, o personagem principal, Michael, tem lá seus 18, 19, 20 anos e vai mostrando a rotina dele ao passar no vestibular para uma faculdade pública, pelo jeito é o FRJ, e ele passa para Direito, um curso tremendamente elitista, certo? Um curso bastante difícil de passar, uma carreira bastante difícil de se inserir, tanto fazendo vestibular quanto depois no mercado de trabalho. E quando a gente observa, muitos dos colegas de sala dele são pessoas já de classes mais abastadas, com outras situações financeiras. Ele é o único negro, o professor até brinca com o nome dele logo no primeiro dia de aula, porque o nome dele é Maicon, Maycon, certo? Mas o Maicon vai se destacando ali naquela universidade.
o Maicon vai conseguindo boas notas, o Maicon consegue um estágio, mas infelizmente essa trajetória dele é atrapalhada porque às vezes ele não tem dinheiro para passagem, não tem dinheiro para comprar um livro, não tem tanto dinheiro para se manter na faculdade. Com isso, ele recorre a um certo recurso. Se você não sabe qual é, por favor, assista o filme, vai valer bastante a pena ser assistido. E de que modo isso dialoga lá com Cidade dos Homens? A gente pensa o seguinte, pô, o Laranjinha fala que só quer ser alguém, o Acerola tem também o grande amigo dele ao longo dos capítulos, ao longo dos episódios, tem toda essa ânsia pelo futuro. Aí, recentemente, a Globo fez lá Cidade dos Homens, quase que 20 anos depois, se eu não me engano, é de 2018 ou 2019. Aí aparece o Laranjinha e o Acerola já adultos, com seus filhos, mas morando na mesma comunidade carente. No filme Cidade dos Homens, de 2007, alguns anos depois de ter se encerrado uma última temporada de Cidade dos Homens, aparece o Laranjinha trabalhando como motoboy na comunidade e o Acerola trabalhando como porteiro no condomínio próximo. No momento trabalhando como porteiro, no outro como jornaleiro e por aí vai. Nada contra essas profissões, mas por que, quem sabe, não mostrou esses meninos tendo um outro destino, um destino parecido como o do Michael? Agora a gente fala de um filme mais recente, M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Qual é a história de M8? Você vai observar que guarda algumas semelhanças com a história de Fonte de Renda. Em M8, Quando a Morte Socorre a Vida, o personagem Maurício, filho de uma mãe solteira, uma enfermeira, ele passa para a faculdade de medicina, dá para ver que é uma faculdade pública do Rio de Janeiro, muito provavelmente a UFRJ também. Tem toda aquela questão que ele é muito diferente dos colegas de sala dele, mas logo de cara ele consegue fazer amizade com uma menina, com um rapaz também, mas ainda assim existe aquela questão da identidade, ele não se identifica tanto com os colegas de sala dele. Ele acaba se identificando mais com os cadáveres que eles analisam na aula de anatomia. Ele fala que é mais parecido com aqueles cadáveres do que com os colegas de sala dele. Aí, um momento, indo ou voltando da faculdade, ele vê uma manifestação de mães no centro da cidade do Rio de Janeiro em busca de seus filhos desaparecidos. Isso acontece bastante no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece o caso das mães de Acari, por exemplo. A gente vai observando o que é discutido ao longo desse filme. A gente discute a questão do racismo, a gente discute a desigualdade social, a gente discute o acesso ao ensino superior no Brasil, uma série de discussões, uma série de problematizações que precisam ser feitas. A gente observa aí, né, o Maurício se aproxima bastante do Maicon lá de Fonte de Renda, de 5 vezes favela. Não sei, mas eles parecem morar na mesma comunidade carente aqui no Rio de Janeiro, que é ali o Complexo da Maré, às margens da Avenida Brasil. São duas possibilidades de futuro para muitas pessoas que vivem desassistidas, né? São duas possibilidades que poderiam ter sido, quem sabe, as possibilidades ou os contextos de Laranjinha e de Acerola, como a gente já comentou. Voltando à Cidade dos Homens, que é feito alguns anos depois, tem um episódio em que eles encontram o João Vitor. Como que é esse episódio? Um dia eles recebem uma ligação que o filho do Acerola tinha se machucado na escola por causa de uma bala perdida. Vão correndo até a escola, que é um CIEP, aqui no Rio de Janeiro, um antigo CIEP no Rio de Janeiro. O menino, na verdade, só tinha sofrido alguns ferimentos por causa de estilhaços de vidro com a bala perdida. Quando eles veem quem é o professor do menino, que inclusive fez lá o curativo nele, era o João Vitor. O João Vitor não virou presidente, mas virou professor e acabou tendo esse reencontro aí com Laranjinha e com Acerola, que não eram bem amigos de adolescência, mas que ele teve vários encontros e desencontros ao longo lá das temporadas de Cidade dos Homens, certo? Também tem bastante coisa para se discutir. Isso coloca em pauta certos acontecimentos, certas tragédias que a gente teve aqui no Rio de Janeiro recentemente, com crianças sendo baleadas por balas perdidas, mesmo essas crianças estando dentro da escola. Olha só isso, né? Praticamente um genocídio da população negra, o genocídio das crianças, dos adolescentes e dos jovens negros que a gente vive todo santo dia, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro. Como diria o Rap da Felicidade, eu faço orações a uma santa protetora, mas sou interrompido por tiros de metralhadora, certo?
são 3 produções bastante úteis para a gente discutir uma série de temas. Então anota aí, Cidade dos Homens, o episódio O Wallace e João Vitor, 5 vezes Favela, todos os curtas, mas hoje a gente falou do curta Fonte de Renda e o longa-metragem M8 Quando a Morte Socorre a Vida, que está disponível na Netflix, inclusive. Certo? Sou o professor Diogo Comba, como eu já disse, o Diogão da redação. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me procura lá no Facebook e no Instagram. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.